Bom, ora um orixá de grande importância dentro de nossa religião. Até porque é uma das grandes deidades da religião iorubá, né? Sabemos nós que a diferença, muitas pessoas estão só relacionando Orun a Egum, a esses espíritos. Sim, ele é aquele que governa junto com o Odudua o mundo e a descendência e a reencarnação, tudo aquilo que está ligado aos espíritos e aos mortos, inclusive a nossa passagem aqui pela Terra. Mas Orun, ele é muito mais do que isso. Ele também, por se tratar de um orixá que está inteiramente ligado às questões espirituais em todos os sentidos da vida, ele é o responsável por trazer e por resgatar toda a ancestralidade que tiveram os nossos orixás aqui na Terra. Por isso que diz que quando você vai iniciar uma pessoa em orixá ou em Ifá, devemos ir até Egum, junto a Orun, que é quem organiza toda essa ancestralidade, fazer com que ela traga de lá a espiritualidade não só daquele neófito que vai se iniciar, mas também toda a espiritualidade de Ifá ou do referido orixá que será iniciado mais adiante. Por isso que tem uma palavra que se diz muito em Ifá: Ikulabelesius, Senhor não há orixá. Então é Orun que vai buscar e que vai trazer essa ancestralidade para que ela possa vir ser cultuada, porque aquele orixá, antes, ele não era orixá, ele era um espírito. A partir do momento que Orun é o responsável por trazer esse espírito, trazer essa história do mundo dos mortos, fazer com que ela venha até o Ibodum e traga até o Bodu de Ifá, o Bodu de Ifá, para que a partir desse momento aquela espiritualidade possa se transformar em orixá. A partir de que momento? A partir do momento que passar pelos rituais, né, de sacrifício, pelos rituais das folhas, por todos os rituais que fazem com que o orixá de humor se nasce orixá. Entendeu? Então, Orun é importantíssimo, não só para os babalaôs, como para todos os santeiros, mães de santos, pais de santos, pessoas que de uma certa forma ou de outra têm uma ancestralidade muito forte, de uma história com Egum muito forte, porque todos nós estamos ligados a uma determinada força da natureza, entendeu? Essa força da natureza muitas vezes é representada por um orixá, e tem pessoas que de uma certa forma elas são iniciadas em Fá e descobrem que o seu signo, que o seu Odu é inteiramente ligado a ele, e que elas precisam buscar a fortaleza desses espíritos, para que assim ela possa ganhar, estar acima, estar bem fortalecida espiritualmente para trilhar sua jornada na Terra. Não quero dizer que Orun aqui seja um bicho de 7 cabeças, como muitas pessoas costumam dizer. Não, Orun é um orixá maravilhoso. Eu tenho aqui diversas pessoas que se iniciaram, que têm Orun, que se iniciaram em Orun, que buscaram esse poder maravilhoso para a sua vida e que hoje estão caminhando muito bem, conseguem vencer as suas dificuldades com muita facilidade, tem um apoio espiritual de Ogum, já que as questões desse mundo, do mundo real, do mundo dos homens, porque Orun é a deidade, é o homem que virou deidade. Olha bem, Orun é o homem que virou deidade. Isso prova a própria função espiritual dos orixás que passaram pela Terra e que logo depois se tornaram orixá. Orun é a transição desses espíritos. Orun é quem ajuda, quem faz com que essa transformação possa ser possível. A história que Xangô viveu na Terra, a história que Obatalá viveu na Terra, que essa história e resgate dessa história toda possa chegar ao quarto de santo, onde será iniciado através do Babalorixá ou de Ifá, e transformar aquela história em orixá, para que a partir daquele momento
aquela pessoa possa cultuar o seu orixá. Eu quero que vocês saibam que quem traz essa espiritualidade para ser cultuada é Oro, junto com ele, já que Oro e Ego, Oro é um orixá e Ego é o espírito de Oro. Então, devemos, Oro, digo que Oro é o orixá e Ego é o espírito antes de se transformar em deidade. Então, até Oro, antes de se transformar em orixá, antes ele foi Ego, porque ele foi um homem e se transformou em deidade. Isso aí nos esclarece pontos fundamentais da nossa vida cotidiana, da nossa vida religiosa, onde nos faz entender que aqui nesse mundo carnal, por onde caminha as nossas vidas, está Oro e Oduduwa como o grande magnetismo, a grande força que conduz o homem a caminhar nessa terra. Oro é o resgate de todas as encarnações, por isso ele é representado no gorila e no macaco, porque é desde o homem primitivo. Então, o resgate desde o homem, como se entende a transformação do homem como homem, dali nasce Oro, desde o momento que o homem não existia, aonde o mundo, e muitas das vezes o mundo foi destruído diversas vezes, ou seja, por um dilúvio ou por outras questões, e Oro é que veio trazer o resgate dessa reencarnação. Então, todos, a princípio de tudo nessa vida, devemos buscar essa aliança com Oro. Oro explica e se entende através de Oro a importância que nós temos de adorar Ele, de adorar os espíritos, para que tenhamos fortaleza e estabilidade aqui na Terra. Oro é quem traz a espiritualidade de Ego, é o transporte de Ego, é quem faz com que Ego se mova no mundo aqui dos espíritos. Oro Ego, Oro Ego, Oro Ego, Oro Ego. Exatamente por isso, para que Ego, através de Oro, tenha guia e se direcione aqui no mundo dos homens. É um orixá que está ligado a Yansan, a Euá, a Obaluaê, a Xangô, é filho de Nanamburuquê, é filho de Nanamburucu em Cuba, o que se entende aqui no Brasil, Nanamburuquê, é filho de Nanã. Foi o primeiro orixá a ter filhos aqui na Terra. Então, Oro é um orixá de grande fundamento dentro de nossa religião. Digamos assim, até um dos mais importantes. Porque antes do nosso orixá se transformar em orixá, ele foi uma espiritualidade. Essa espiritualidade, quem traz aquela história que Xangô para que viesse a ser cultuada é Oro. Ou seja, Oro é a ligação entre o espírito e o homem. É a ligação entre a vida, a morte e a vida. Transforma o morto em orixá, junto com o Ego, que pertencem, são um só. Então, por isso digo que o culto a Ego e o culto a Oro é essencial para todas as pessoas que pertencem à religião Iorubá.